E aí, tudo bem? Já parou pra pensar se você realmente vive ou se só está existindo? Como eu disse no vídeo anterior, às vezes a vida parece um jogo onde as regras são mais difíceis de entender. Mas e se a beleza da vida estivesse exatamente aí? Nos momentos em que a gente deixa passar sem notar? A vida pode parecer simples, mas também é incrivelmente complexa. Como um fio invisível que conecta tudo e todos. Ela se revela nos detalhes. Nas pequenas coisas, nos gestos que parecem insignificantes, mas que carregam um significado profundo. A beleza da vida está justamente nos pequenos detalhes, aqueles que se a gente não parar para observar, a gente deixa escapar. Viver não é apenas existir, viver é perceber. É sentir o vento no rosto, é o sol aquecendo a pele, o som da chuva batendo na janela. É reconhecer o valor dos momentos simples, como o olhar de um desconhecido ou o sorriso de alguém que você gosta. Cada um desses momentos, por mais insignificantes que pareçam e carregam uma fração de segundo, carregam também um significado único. Bom, eu sou Tayo Sai e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sentem-se, acomodem-se, eu vou com certeza adorar ter você aqui novamente. A vida, com toda a sua complexibilidade e imprevisibilidade, é cheia de altos e baixos. E é nesse frênese que está a beleza. Aprendemos mais nas dificuldades, nas perdas e nas imperfeições. Cada escolha, cada experiência, cada encontro nos transforma. Viver é se permitir sentir, errar e tentar de novo. É abraçar as imperfeições e aceitar que nem tudo vai sair como a gente espera. É fazer da vida uma obra de arte única, feita de momentos, lembranças, encontros e despedidas. A vida é um presente que se revela a cada instante, e estar ao vivo talvez é uma das maiores artes. Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje. A verdadeira beleza da vida. Agora, eu quero que você olhe ao seu redor por um instante, perceba o que está acontecendo. O vento mexendo a folha, o som distante de um carro, o ritmo do seu próprio coração. Tudo isso são sinais de vida. São pequenas provas que o mundo não para, nem por um segundo. Mas não é só o que está fora. Nos detalhes mais sutis, você começa a entender o real valor da vida. O sorriso de alguém, o gesto rápido de alguém que ajeita o cabelo, o toque leve de uma mão que não precisa dizer nada para ser entendida. Esses pequenos gestos são as maiores provas de que a beleza está no simples. Muitas vezes vivemos esperando os grandes momentos, as conquistas, os marcos da vida. Mas e se eu te dissesse que o que realmente faz sentido são os momentos que quase são invisíveis? O jeito que a luz entra pela fresta da janela, criando desenhos no chão, com os raios solares iluminando poeira, ou o cheiro da grama depois da chuva. Uma paisagem se revelando no céu, com nuvens nubladas e o sol do fim da tarde. Mas, enfim, cada um com sua intensidade única, mas todos igualmente importantes. A vida pode ser simples porque, no fundo, se resume no básico: acordar, respirar, sentir, existir. Mas, às vezes, ela é caótica, porque o simples nunca vem sozinho. Ele sempre está misturado com o imprevisível, com a bagunça dos sentimentos, com o que está fora do nosso controle. E é justamente nesse caos que mora a magia da vida. Se tudo fosse reto, previsível, perfeitamente ordenado, perderia a graça. É nos altos e baixos, nas reviravoltas inesperadas, que encontramos significados. A beleza está justamente na mudança constante, nesse caos que nunca se repete. Assim é a vida. A gente vive procurando controle, tentando organizar tudo e encontrar uma fórmula que funcione, mas no fundo ela não cabe em nenhuma fórmula. Ela é imperfeita por natureza e, na minha visão, é isso que faz com que ela seja tão bonita. A beleza da vida está em cada instante que a gente deixa passar sem perceber. E se a gente não aprende a enxergar essa beleza, corre o risco da gente viver sem realmente viver e apenas existir. Porque, no fundo, a vida nunca parou de ser bonita. A beleza está em cada gesto, em cada momento, em cada detalhe. Então observe, respire,
Pare de vez em quando e sinta o mundo ao seu redor. A vida tá falando com você o tempo todo, e talvez, se você começar a perceber, vai entender a verdadeira beleza de muitas coisas. Quantas vezes você já se pegou lembrando de um pequeno momento que parecia insignificante na hora, mas que ficou marcado? Às vezes não foi uma grande viagem, nem um feito importante. Foi só uma tarde comum com alguém que você gosta, uma conversa boba, uma risada solta, que virou uma memória eterna. Ou até aquele instante que você estava sozinho e sentiu uma paz inexplicável. Esses momentos nos marcam de um jeito que a gente nem sempre entende. Alguns chamam isso de memória núcleo. São memórias que moldam quem somos, não pelo que aconteceu exatamente, mas pelo que sentimos. Mesmo que os detalhes se apaguem, a essência ela fica. E o mais curioso, elas mudam com o tempo. O que parecia fracasso, ela vira força, e o que doeu, vira um aprendizado. São essas memórias que esculpem quem estamos nos tornando. E esse caos, ele não é só destruição. O caos, ele é um movimento. É ele que quebra certezas, desmonta planos, abre espaço para o inesperado. E é ele que tira a gente do lugar, nos empurra a crescer, mudar e recomeçar. De novo, se a vida fosse uma linha reta, ela talvez fosse segura, mas seria vazia. O que a torna viva são as curvas, os desvios, as interrupções. É nesse contraste que dá profundidade. Afinal, como a gente saberia o valor da alegria sem a tristeza e como a gente reconheceria a luz sem antes passar pela escuridão? O caos é o plano de fundo da existência. Ele obriga a gente a improvisar e se reinventar. E mesmo quando dói, ele guarda uma beleza estranha, quase escondida. Quantas vezes algo que parecia o fim acabou sendo um novo começo? Quantas vezes uma decepção abriu espaço para algo inesperado e melhor? O caos ele é duro, mas ele é honesto. Não se disfarça e nem finge. Ele escancara que a gente não tá no controle de tudo, e talvez esse seja o maior lembrete de que a vida não é dominar e sim participar. E se a gente aprende a aceitar esse caos em vez de lutar contra ele, a gente descobre que a bagunça também é arte. Que até na confusão existe harmonia e que há maneiras melhores de encontrar uma felicidade em meio a essa bagunça. Tem gente que tem mania de pensar que a felicidade é um estado fixo, um lugar onde se chega. Porém, eu acredito que a felicidade seja algo como perceber os detalhes no meio do caminho. Perceber que, mesmo quando tudo parece desandar, ainda existem respiros de beleza. A felicidade, de fato, não é um lugar, nem um ponto fixo onde a gente alcança e fica lá para sempre. Ela é mais parecida com um estado de presença, um reconhecimento, muitas vezes sutil, de que existe algo de bom, de verdadeiro ou de significativo acontecendo agora, mesmo que tudo ao nosso redor não esteja perfeito. A felicidade não é euforia constante, nem ausência de dor. Ela pode acontecer ao mesmo tempo que o medo, o luto, o cansaço. Porque a felicidade não exige que esteja tudo bem, ela só precisa de um instante de sentido, de conexão ou de lucidez emocional. Ela pode ser a sensação de estar exatamente onde devia estar. A gratidão por algo simples, alívio depois do choro, um silêncio que conforta, uma lembrança boa. A felicidade é a consciência do valor de um momento, por menor que ele pareça. Quanto mais corremos atrás de um ideal impossível, mais esquecemos que o que há de precioso já está diante da gente. Nem sempre é fácil enxergar, há dias que tudo pesa, mas até nesses dias há a beleza, no aprendizado que vem depois ou só no fato de você ainda estar aqui, respirando e resistindo, porque continuar por si só já é um ato de beleza. A vida ela não precisa ser perfeita, ela só precisa ser vivida. E cada detalhe que a gente nota, cada som, cada cheiro, cada gesto é a prova de que existe mais do que desordem, existe arte, existe vida. No fim, a vida é isso, uma obra inacabada feita de pinceladas tortas, mas cheia de cor. E talvez tudo que a gente precise agora seja aprender a olhar de verdade. Olhar para o caos e ver que nele não só tem confusão, mas tem criação. Olhar para os detalhes e entender que eles não são pequenos, mas são tudo. A vida ela é curta, a vida ela é caótica e é imprevisível, mas também é profundamente bela. E se a gente aprender a sentir essa beleza, mesmo que só por segundos, talvez isso seja o bastante para justificar tudo. Eu acredito que seja curioso como a memória funciona.
A gente acha que vai lembrar do dia perfeito, do cenário planejado, do grande momento, mas muitas vezes o que volta em mente são coisas simples. O cheiro do café numa manhã qualquer, o jeito que alguém riu de uma piada boba ou qualquer momento aleatório da sua vida. O cotidiano, ele é subestimado. Todo mundo olha pra frente esperando algo grandioso, mas é no hoje, no agora que a vida realmente acontece. É na rotina que a gente constrói quem somos. Pense em uma pessoa importante pra você. Claro, você se lembra e podem ter vivido grandes momentos juntos, mas o que realmente aquece o peito, quase sempre, são os pequenos detalhes. As conversas sem importância, as brincadeiras aleatórias, risadas ou o silêncio compartilhado que não precisava ser preenchido. Essas coisas são invisíveis para quem olha de fora. Ninguém vai registrar e ninguém vai aplaudir, mas são justamente elas que moldam as nossas memórias. São elas que fazem a vida valer mais a pena. E o mais interessante é que o cotidiano ele é feito de repetições. O mesmo caminho de sempre, o mesmo lugar da mesa, o mesmo gesto automático. É dentro dessa repetição que a vida cria laços, e é aí que constroem histórias. O problema é que a gente se acostuma tanto que para de reparar e a rotina vira um borrão. E só depois que algo muda, ou que alguém se vai, que a gente percebe o valor que aqueles instantes tinham. Como se a vida tivesse tentado mostrar o tempo todo, mas a gente estivesse distraído demais para notar. O cotidiano ele não é pequeno, ele é tudo. Ele é um palco onde os grandes momentos acontecem e se a gente aprender a olhar para ele com atenção, talvez perceba que já está vivendo aquilo que sempre procurou. No fim, o que importa não são os dias perfeitos, mas sim os dias vividos. A rotina com todos os gestos repetidos carrega mais beleza do que a gente imagina. Os que mais se tornam eternos. Nós vivemos todos os dias. Todos. Cada manhã em que abrimos os olhos já é um ato de vida. Mas nós morremos apenas uma vez. E é justamente por isso que não dá para desperdiçar. Do que adianta se preocupar tanto com a aparência, com a opinião alheia dos outros, com as coisas supérfluas que não mudam nada de verdade? Do que adianta gastar energia tentando ser perfeito, quando a vida já é imperfeita por natureza? Ou dizer que não tem mais tempo quando você nem de fato decidiu tentar? A vida não é tão curta como parece. Muitos se sentem velhos e não fazem coisas porque acham que estão atrasados. Outros se preocupam tanto com opiniões alheias e passam a vida se isolando e se rasgando, com pensamentos, se remoendo. Alguns passam a vida buscando vaidade, luxos e se preocupando com o que vão pensar, mas a real é que nada disso importa. Quando você vai parar de viver a vida para os outros e viver a vida por você? Em algum momento a gente precisa largar tudo isso, deixar para trás as preocupações, as correntes invisíveis que só nos prendem, abandonar os medos que não levam a lugar nenhum ou as cobranças que não constroem nada. Essas regras só servem para nos limitar, porque viver não é seguir um manual, não existe um manual da vida. Viver é estar aqui, aproveitar o agora, é perceber que o tempo ele tá passando e que cada instante é único. A gente precisa aprender a respirar fundo, olhar para o horizonte sem pressa, sem medo e sem máscaras. Sentir o vento, sentir o coração batendo, sentir que estar vivo já é por si só um privilégio. O mundo sempre vai tentar nos distrair com coisas pequenas, com disputas, com ilusões, com manipulações, gatilhos e bombardeios de estimulações e informações no nosso cérebro. Essas coisas corroem você, seu tempo e a sua vida. E quanto mais você se importar com essas coisas, menos tempo você terá para fazer o simples e o básico. Viver. A vida de verdade está em ver, em sentir e em estar. E no fim, abandonar o que não importa, abraçar o que realmente faz a diferença e simplesmente viver o agora. Por fim, eu convido você a refletir sobre sua vida, sobre o agora, sobre o que realmente importa. E se esse vídeo fez você pensar um pouco diferente, para mim já valeu a pena. Porque no fim das contas, viver é presença. Então vá e viva! Eu sou o Tayu e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e fiquei muito feliz com o último vídeo. Eu li cada um dos comentários e fico grato de verdade. Bom, e você? Você acha que está vivendo a sua vida da maneira que devia ser vivida? Ou você só está se importando com coisas supérfluas? Pensa nisso, reflita e depois tente pelo menos um pouco mudar essas pequenas coisas.
e eu tenho certeza que você vai aproveitar o melhor da sua vida. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Um abraço. E assim como da última vez eu citei qual seria o tema do próximo vídeo, que no caso é esse. E o próximo vai ser sobre algo que eu tenho uma paixão enorme e eu quero compartilhar para que você também sinta e compreenda o quão lindo é a verdadeira essência da natureza.